2 horas de Brasília, em plena Chapada dos Veadeiros, a Úrsula, que faz um trabalho incrível. A Úrsula é de origem alemã, casada com um italiano, morava em Turino e era intérprete da comunidade europeia, ou seja, ocupava um cargo bastante bom, né? E o marido, engenheiro da Fiat, alto engenheiro da Fiat. E não é que vieram para cá por causa de uma visão de Dom Bosco? Úrsula, conta essa história pra gente. É difícil contar essa história, mas existem as coincidências e existem as sincronicidades das coincidências. Esse ano são 40 anos que Giuseppe e eu nos encontramos em um lugar que se chama Gran Paraíso. E hoje vivemos no Alto Paraíso. Gran Paraíso fica exatamente aonde? Na fronteira francesa e na Itália. E foi aí que tudo começou, né? Anos depois, um amigo se aproximou de vocês, um grande amigo, né? Enzo Ferrari, não o da Ferrari, mas outro, dizendo que tinha tido uma visão que indicava para vocês virem para o Brasil cuidar de crianças carentes. Me conta isso em detalhe. Não é bem assim. Ele não disse de cuidar de criança e ele não disse de ir para o Brasil. Ele teve uma visão, aliás, 3 visões, e disse que ele via me fazendo pão, e nós rimos disso. E meu marido fazendo o pedreiro, e nós rimos disso. E ele nos via em um lugar muito especial a fazer um trabalho diferente do que estamos fazendo. Quer dizer, de, sem morrer, reencarnar para uma nova vida. E nós rimos disso, e não achamos que ele fosse louco, mas tudo bem. Depois, era em 73, nós viajamos aqui na América Latina como banais turistas para conhecer. Nós falamos Esperanto, a língua internacional, visitamos centros de Esperanto fazendo palestra. Meu marido fazia palestras. E também visitamos Alto Paraíso, onde tinha uma entidade filantrópica que cuidava de menores. E assim, nós achamos interessante alguém viver no mato, cuidando de crianças, fazendo esperantista. Mas esse seu amigo parece que deu alguns detalhes impressionantes nessa visão, né? E passou para você esses detalhes. Quais eram? Sim, ele falava que tinha uma cachoeira, tinha um cavalo branco, que tinha naquele lugar, ele via aquele lugar, tinha crianças brancos e pretos, tinha uma casa com 14 ambientes, tinha um fogão e ele fazia o desenho e depois era o fogão caipira do goiano. Mas a gente achava isso muita loucura, não sabia nada de coisas assim. E quando, por acaso, fomos lá, alugamos um carro em Brasília para visitar esta entidade e lá vimos tudo o que Enzo tinha falado na Itália. Aqui tem coisas, nós achávamos. Tudo. O cavalo branco estava andando na frente nossa à meia-noite e olhando para nós quando apagamos as luzes. O motorista apagou as luzes e o cavalo olhando para nós. Aí eu pensei, 6 meses atrás, aquele Enzo foi uma coisa muito impressionante. E quando você voltou, você não buscou uma confirmação? Como é que ficou a tua cabeça depois disso? A gente mudou. A gente mudou daquele ganha muito para gastar muito. A gente começou a perceber que tem mais coisas. Aqui no Brasil, claro que tem, mas na Europa, tudo é money, money. E nós começávamos a entender que tem uma outra realidade. Tudo bem, começamos a ler livros, vendemos tudo, fizemos como São Francisco, jogando tudo da janela, carregamos tudo no navio que restou e viemos para o Brasil. Mas antes disso, você me contou uma história interessantíssima, que foi a confirmação. Vocês moravam junto do retiro espiritual de Dom Bosco. E você foi buscar a confirmação dessa visão e do que você havia visto no Colégio Salesianos, né? No lugar de Dom Bosco. Me conta isso. Sim, nossos 2 filhos estudavam no Colégio Dom Bosco. E meu marido nasceu na casa de lado do Oratório Dom Bosco. E nós achávamos isso tudo muito, muito louco. E eu fui lá no colégio e olhei na biografia de Dom Bosco e via coisas que ninguém sabia, porque só os padres sabiam.
O que, Úrsula? Conta para o telespectador. Lá estava escrito que Dom Bosco sonhava e que Dom Bosco sonhou. Eu acho que muita gente em Brasília conhece isso, que tem uma nova civilização se iniciando no paralelo 15, uma nova cidade de lado de um lago, e hoje Brasília é a realização desse sonho de 1883, me parece. Ou seja, você teve o privilégio de ler no local as profecias de Dom Bosco no original? Certo, no original, um padre francês que era até proibido naquele tempo de saber dessas coisas, porque são fenômenos espiríticos que a Igreja Católica nem aceitava. Claro. O fato é que a Úrsula veio para o Brasil, arrumou as coisas, ela e o marido abandonaram tudo, pessoas da classe média alta na Europa, moram hoje no meio do mato, num terreno doado, e já cuidaram, já passou pelas mãos dos dois, 250 crianças que saíram formadas, alfabetizadas. Eles têm permanentemente 40 crianças, não é isso, Úrsula? Os pedidos são muito mais, mas nós não podemos alimentar mais do que 40 e zelar como uma grande família. E temos já a felicidade de colher os frutos hoje, porque temos moças que 20 anos atrás chegaram pequeninas, hoje são professoras formadas em magistério, em técnico agropecuário, e ajudam a educar essas novas levas. É fantástico isso. Mas o fato é que a Úrsula também me contou em off ali fora, e agora eu vou dar uma prensa nela aqui, que ela vê várias naves, discos voadores, que passam por lá, as crianças veem, que isso tornou-se um lugar comum. Fala um pouquinho disso, Úrsula, porque a realidade é a seguinte: muita gente não acredita, outras ficam fanatizadas e outras pensam que enlouqueceram. E nós estamos à beira do terceiro milênio. É preciso saber que isso é natural, inclusive com pessoas de altíssimo nível intelectual, como a Úrsula e o marido. É muito difícil falar disso, porque ainda não chegaram nem os altos nem os baixos lá em casa, mas nós vimos, e vimos muitas vezes, fenômenos inexplicáveis, unidentified. Você poderia falar, descrever um deles para nós, inclusive, que as suas crianças veem também, né? Claro, a gente vê muitas vezes coisas. Agora, uma vez estávamos fazendo uma fogueira na noite de Aleluia, de Páscoa, e uma coisa enorme piscando em maravilhosas luzes claras ficou em cima de nós e iluminou, e todo mundo se perguntou: você está vendo o que eu estou vendo? E foi muito impressionante, e essa coisa ficou iluminando a vale toda. E depois foi embora, mas não para um lugar. Ele parece que entrou em outra dimensão. Né? Isso foi uma vez, mas muitas vezes já. Pois é, a Úrsula também contou, e eu acho importante a gente ter consciência disso. Ela, através desse amigo, ela e o marido, tiveram um chamado. É claro que foram lá para obter a confirmação do chamado, encontraram, sincronicidade ou não, exatamente o que havia sido dito na Itália. A Úrsula e o marido atenderam o chamado, fazem hoje um trabalho fantástico, com muita dificuldade, porque construíram escola, alimentam essas crianças. Hoje mesmo ela está me dizendo que eles estão vivendo à base da mandioca, né? E prana, porque não é brincadeira isso em termos de Brasil, mas faz um trabalho social incrível nessa instituição que ela tem. E outros, como o amigo, né, Úrsula, que teve a visão, não atendeu o chamado. Continua lá na Itália, ele não veio para o Brasil. Sim, porque na Bíblia está escrito: muitos são os chamados, poucos os escolhidos, porque é a gente que se escolhe, tá? E nós achávamos, não basta ler livros sobre discos ou sobre grandes esotéricos. Eu acho que a gente tem que viver a consequência do saber. A gente lê, sabe, aí vai, aí que começa. E tem que fazer algo para o irmão, tem que viver o amor em todas as suas formas, altruísta. Me diga uma coisa, Úrsula, você é uma pessoa especial, você se diria uma escolhida? Eu acho que cada um é escolhido. É uma questão de conscientização, eu acho.
Sem sombra de dúvida. O importante é o seguinte, a paranormalidade, ou a especialidade, ou o talento, ou o potencial, seja como for, ser bem direcionado para uma causa que seja construtiva para todos nós, né? Úrsula, muito obrigada pelo trabalho incrível. Eu estive em Alto Paraíso, eu vi o trabalho que eles fazem. Muito obrigada pelo que você está fazendo, pela humanidade, por todos nós. Quem sabe, até em meu lugar, né, Úrsula, que não estou fazendo nada disso. Obrigada. Agradeço.